E quando se cai no pecado, Milena, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Ou melhor, Milena, acabei pecando, não queria, mas pequei. Ou queria e pequei. O que eu faço? Existem duas situações aqui, duas situações. O pecado, ele nunca deve ser premeditado, o pecado nunca deve ser algo que eu planejo fazer. O pecado é queda, o pecado é acidente. Todo pecado que não for acidente, que não for uma coisa acidentalmente ocasionada por alguma situação, isso não é queda. Isso é reincidência pecaminosa, isso é vontade de fazer o que é errado. E lógico, no próximo vídeo eu vou tratar sobre esse assunto. Mas vamos ao assunto básico. Você acidentalmente pecou. Alguma coisa aconteceu, você caiu no pecado, você está devidamente arrependido. Porque o pecado cometido que não gera arrependimento, não adianta nada. Eu não posso dizer, Milena, quero me livrar desse pecado se eu estou o tempo todo premeditando minhas quedas. O pecado na vida de um crente é acidente. Então, se você cometeu um pecado e está arrependido, você está com 60% do caminho andado. Porque nós precisamos entender que o Deus que compreende as nossas quedas é o mesmo Deus que as perdoa. É para isso que Jesus existe. Eu preciso muito te lembrar disso. Porque nós estamos tão atrelados a aquele negócio de regras. Eu não posso errar porque é uma regra. Eu não posso pecar porque é uma regra. E nós nos esquecemos que somos humanos, cheios de erros, fardados a quedas, e talvez nós vamos cair mais de uma vez no meio da caminhada. E a vida da gente é exatamente isso, é de fé em fé, é de glória em glória, é de rebento em rebento, são altos e baixos. A gente não pode achar que porque pecamos hoje, que porque erramos acidentalmente em algum ponto hoje, que amanhã Deus não vai me amar. Não há nada que eu faça que faça Deus me amar mais, e não há nada que eu faça que faça Ele me amar menos. O amor de Deus, ele é incontável. O amor de Deus, ele é excelso, ele é constante. Deus te ama. E o fato de Deus te amar não é impedido, não é freado o amor de Deus porque o seu pecado chegou e bateu na porta do seu coração e você abriu. A questão agora é, o amor dele continua incontável pela sua vida? Continua, mas e você, como anda? O pecado não define o Deus que você serve, o pecado define que tipo de servo você é. Porque quando Adão e Eva estão no paraíso, no jardim do Éden, Deus diz, não comam do fruto da árvore. Deus não está dizendo, eu quero torturar vocês, porque não foi Satanás que plantou a árvore no jardim, gente, foi Deus. Foi o próprio Deus que planta a árvore, foi o próprio Deus que colocou o fruto lá, foi o próprio Deus que colocou no meio para que todos os dias Adão e Eva vissem. Por que Deus faz isso? Porque o pecado, ele só define uma coisa, o nível de fidelidade que eu tenho com Deus. Porque se eu continuo caindo no pecado, se eu continuo errando em coisas corriqueiras, a minha fidelidade é que está sendo posta em jogo. E não o amor de Deus pela minha vida. O amor de Deus pela minha vida já é provado pelo simples fato de eu levantar, respirar e estar viva. Ele já nos ama por isso. Ele já prova o seu amor exatamente assim. Na verdade, Deus não tinha nem obrigação de provar o amor dele por você. Quem é você para que Deus prove o amor dele pela sua vida? Se ele foi capaz de abrir mão do seu filho, ele não tem mais o que provar para você agora. Agora você tem que provar para ele. Você aceitou Jesus por quê? Por que você virou crente? Por que você virou cristão, na verdade? Por que você tá aqui hoje? Por que você chegou nesse vídeo por essa legenda? Porque, poxa, eu vou encontrar a Milena e ela vai me dar uma fórmula para eu sair do pecado. Eu não vim te dar fórmula. Eu vim dizer para você que o evangelho é um só. O pecado, ele não tem obrigação nenhuma de fazer com que Deus prove o seu amor por você. O pecado tem a única função de provar que tipo de fidelidade você está tendo com Deus. Agora, se as tuas motivações para pecar são sempre a mesma, você sempre cai no mesmo, tá na hora de rever as suas prioridades. Tá na hora de tirar de perto de você o que te faz cair.
com constância. Porque pecar, muitas das vezes, é inevitável. E é uma queda. Mas se arrepender... Eu pequei, Milene, agora o que eu faço? Se arrependa. Corre atrás do prejuízo. O amor dele não muda. Mas o teu nível de fidelidade, o teu nível de constância vai decaindo a cada vez que você vai caindo no mesmo pecado corriqueiro. Porque mesmo que o amor de Deus permaneça incontável, Ele não vai te rejeitar porque você pecou. Ele não vai abrir mão de você porque você pecou. Só que você está assistindo cada vez mais longe porque a santidade de Deus ela é inerrante e Deus não compactua com o pecado. Então não é Deus que se afasta, é que Ele é tão santo que não dá para Ele permanecer onde o pecado já está fazendo habitação. Ou Ele faz morada ou o pecado faz morada. Se o pecado está fazendo morada, Ele não pode fazer morada. Isso não significa que Ele não te ama, isso significa que Ele não está compactuando com o que você está fazendo. Então é você que tem que correr atrás, é você que tem que correr atrás do prejuízo, é você que tem que correr atrás agora e pedir perdão e se humilhar e voltar. E a vida da gente é assim, gente. Passou um dia sem pecar, passou um dia sem cometer um erro tão grave ao ponto de fazer cair. Glória a Deus, aplauda, uma vitória, levante-se. Pronto, amanhã é um outro dia. Errou hoje? Ok, eu caio de joelhos dizendo, Senhor, me perdoa e levanta porque amanhã é outro dia. E eu começo porque eu vou repetir. A vida da gente é de fé e fé, de glória em glória, de repente rebenta entre os montes e vales. E se você encontrou um vale hoje, Deus está dizendo, talvez Ele quer que você tenha uma experiência única com Ele. Com a minha vontade de fazer você crescer, de te levantar. Pega o seu pecado, que você faz de bichinho de estimação e mata ele. Você não mata o pecado sendo bonzão para enfrentá-lo. Você mata o pecado sendo covarde para fugir dele. Fuja, se esconda e se esconda no esconderijo do Altíssimo, porque já que você pecou, tá na hora de ir pros braços de quem perdoa, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.